Olá pessoal, bem-vindos ao nosso segundo programa Extraterrestrial Highway, rodovia extraterrestre. Espero que vocês tenham gostado do primeiro. Ultrapassou muito, né, o que a gente tinha pensado de 15 minutos, 10 minutos para 20 e poucos minutos. Mas o feedback que eu tenho tido muito legal do pessoal. E espero que vocês continuem assistindo o nosso programa, colaborando, mandando suas perguntas, que eu, na medida do possível, na medida do meu conhecimento, eu vou tentar responder a todos vocês. Vamos começar então falando um pouquinho novamente dos agroglifos, né, que eles surgiram agora na Argentina e também novamente em Iguaçu, Santa Catarina. Tudo leva a crer que sejam genuínos. O pessoal da Argentina, do grupo de pesquisa da Argentina, está dando uma olhada, vendo Andrea Simondini, né, nossa representante da UFO na Argentina, está fazendo toda a pesquisa desse material. E o Gilberto também se deslocou até Santa Catarina, venceu 4, 5 horas de carro para chegar até o local do próximo avistamento. Da próxima plantação, né? A gente está vendo que é algo que está ficando recorrente, né, na ufologia brasileira. Então eu creio que deve ter sim um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de profundidade nessa investigação de um assunto tão relevante que pode estar intrinsecamente ligado a civilizações extraterrestres tentando se comunicar com a gente, ok? Então vamos lá, as nossas perguntas, né? Lembrando que você envia a pergunta para o meu e-mail thticket, o ticket é TICCHETTI@gmail.com. De novo, TICCHETTI@gmail.com. Você manda sua pergunta. Quem mandar a pergunta eu vou tentar responder, como eu já falei. E a melhor pergunta escolhida pelos internautas, quem frequenta a minha página no Facebook e no Google, vai ganhar um livro. O livro que eu vou sortear hoje é esse aqui. É o meu Guia da Tipologia Extraterrestre. Vai ser enviado para casa do vencedor sem custo algum, autografado. E eu espero que goste da leitura. Vamos lá então? A nossa primeira pergunta é de Carlos Henrique de Itapeva, São Paulo. Ele é radialista e grande admirador do meu trabalho e dos meus livros. Obrigado, Carlos. A pergunta dele é a seguinte: o que mais me intriga é sobre a possibilidade de os seres extraterrestres serem, na verdade, extradimensionais. Por mais incrível que seja, viagens além da luz me parece ser menos provável que viagens através de um portal dimensional, mesmo sendo essa uma teoria. O que você pensa sobre essa hipótese? Bom, Carlos, essa é uma das hipóteses, né, da presença extraterrestre no nosso planeta. E não seriam mais nem extraterrestres, seriam interdimensionais, pode ser de um universo paralelo, pode ser nós mesmos de um universo paralelo. Essa é uma das teorias que eu acredito. A teoria que me convence mais é que realmente são seres de outros planetas, do nosso universo mesmo, nossa dimensão, que eles são de outros planetas, até do nosso sistema solar. E de alguma forma a tecnologia deles é tão mais avançada que eles possibilitam viajar através do espaço. A gente não sabe como, mas eles possibilitam viajar através do espaço, e que eles estejam aqui na Terra nos visitando, qualquer outro objetivo que eles tenham. Mas a sua teoria, que você acredita que são através de portais interdimensionais, não é nem um pouco esdrúxula e nem um pouco ridicularizada, visto que a gente tem muitas imagens e muitos testemunhos de pessoas que viram um objeto simplesmente sumir, né? E nem como se fosse camuflagem, não, de sumir realmente, desaparecer no céu, no meio do nada. Então, essa pode ser uma das nossas teorias, e a gente vai descobrir, lá na frente a gente vai descobrir isso aí. Pode ter certeza disso. Obrigado, Carlos, está concorrendo ao livro. Da Rafaela Oliveira de Fortaleza, Ceará. Terra ruim, né? Aquela praia maravilhosa. Existe uma grande polêmica entre os ufólogos a respeito do segredo em torno do fenômeno UFO, ok? Alguns são contra o segredo e defendem a abertura e revelação total sobre os UFOs. Outros acham que a humanidade não está preparada para uma revelação como essa e defendem o segredo, pelo menos por enquanto.
analisando do seu ponto de vista, qual o seu posicionamento, o meu posicionamento. Acha que simplesmente o medo de pânico justificaria o segredo? Acha que a humanidade realmente tem que estar preparada para esse tipo de revelação? Acha que esse segredo tem outras intenções? Como militar e armamentista? Bom, Rafaela, como eu já escrevi num texto que eu publiquei na revista UFO, já falei por aqui também, já publiquei também no meu post no Facebook, eu acho que na minha cabeça existem três tipos de teorias de aberturas, né? A abertura total, a parcial e a enganosa. A total é aquela assim, de uma hora para outra, despejar toda a informação na internet e na televisão. Para mim não é a mais aconselhável, porque você não vai ter como lidar com tamanha informação, vai ser muita coisa ao mesmo tempo. Até os meios para serem disponibilizados isso não estão preparados, né? Imagina a quantidade de vídeos, fotos, testemunhos de todo o mundo. A gente está falando de governos do mundo inteiro. A parcial, que no meu caso seria a preferível, aos pouquinhos, doses homeopáticas, para exatamente preparar a civilização. E aí eu respondo a outra pergunta sua, que eu acho realmente a população tem que estar preparada, porque se você simplesmente jogar a Deus dará, pode ser que cause um certo pânico, né? As pessoas vão começar a se questionar, muitos questionamentos a respeito de tudo. E também, como jogar tudo de uma vez, as pessoas não estão nem aí, algumas pessoas vão continuar vivendo a vida delas. Então a parcial seria aos poucos, e eu acho que essa está acontecendo. A gente viu notícias agora que Marte tem água salgada, que apareceu um objeto filmado numa estação por uma estação militar, uma estação espacial, né? O objeto foi filmado, o objeto me parece ser genuíno também, e foi divulgado pela NASA. A NASA não sabe explicar o que é. Descobrimos que Plutão tem uma atmosfera azul, né? Então nós não seríamos o único planeta azul do sistema solar. E tem a abertura enganosa, né? Que é aquela que vai continuar do jeito que está. Que a explicação, por exemplo, uma grande potência pode dar, ela tem um avistamento em massa, e ela, aproveitando a deixa, ela fala assim, não, realmente é uma arma secreta nossa, que não era para ser liberada, mas é nossa. Então, isso, entre linhas, diria, temam meus inimigos, porque eu tenho uma arma que ninguém conhece, acham que é de outro planeta e que pode destruir vocês a qualquer momento. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Então a parcial eu acho que está ocorrendo. E a parcial é o caminho mais tranquilo para a gente deixar a população preparada para isso. É óbvio que eu acho que a população já tem uma mente aberta para tudo isso. Mas tem que ser trabalhado paulatinamente e continuamente, né? A gente pode soltar um pouquinho, e depois, daqui a 15 anos mais um pouquinho. Não, vamos aos pouquinhos, vamos soltando. E é o trabalho do ufólogo também, estar ciente disso e disseminar essas informações. O ufólogo que guarda documentos para si próprio, documentos que deviam estar em poder da sociedade, não é um ufólogo honesto. Um ufólogo que trata dessa forma documentos oficiais, que poderiam esclarecer muita coisa, não é um ufólogo correto, não é honesto, não faz um trabalho honesto. Esse tipo de ufólogo eu quero distância, ok? Espero ter... Você pergunta aí como... Se tem outras intenções? Não, a intenção no meu ponto de vista é que simplesmente não tem explicação ainda, né? Ou acha que a população está preparada. Mas essa abertura vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu estando vivo, meu filho estando vivo, ela vai acontecer, pode ter certeza disso. Tem mais uma pergunta aqui. Desculpa, eu não botei o nome. Eu imprimi sem botar o nome. Me perdoe. Que é uma pergunta sobre o caso Varginha. E eu, nessa pergunta, eu pedi para o Petit responder. É claro que eu conheço o caso, mas eu não fui pesquisador. E a pergunta que é feita aqui, ela é direcionada para quem realmente esteve lá. Então a pergunta é a seguinte. No livro Incidente em Varginha, o ex-ufólogo Vittorio Pacatini diz que existem guardados 6 vídeos com depoimentos militares que estavam na ativa naquela época. A revista UFO prega tanto a liberação de informação por parte dos governos militares, mas, no entanto, esses vídeos ficam só entre o grupo dos 7.
sobre a política de segurança e privacidade das testemunhas, mas muitos já estão aposentados ou deixaram a corporação, pois já se passaram quase 20 anos do incidente de Varginha, que foi em 96. Será que pedir apenas o áudio com distorção de voz para proteger a identidade da pessoa seria pedir demais? Até quando esse material vai ficar nas mãos de apenas meia dúzia? De que adianta ter esse material se nada pode ser divulgado? Então o que eu fiz? Eu questionei o Petit, o maior especialista que a gente tem na equipe UFO sobre esse assunto, e também toda a ufologia, porque o cara esteve lá em Norco, né? Juntamente com o Pacatini e com o Birajara, foram dois que estiveram presentes lá junto com o Claudeir, estiveram presentes. Né? Então, ele me escreveu. Eu não vou explicar o que ele escreveu, eu vou ler o que ele escreveu. Eu não quero deixar passar nada. Então, ok? Bom, amigo Thiago, essas gravações nada possuem de ligação com o suposto grupo dos 7. Delas participaram efetivamente apenas 3 pessoas, além dos militares que prestaram seus depoimentos, os pesquisadores Vitório Pacatini, o Birajara Rodrigues e eu, Marco Antônio Petit, que juntos com o engenheiro e ufólogo Claudeir Corvo, hoje falecido, né, infelizmente, passaram a ser responsáveis pela manutenção, preservação do material e divulgação do conteúdo das gravações. Os 4 pesquisadores citados formaram a partir de maio de 96, com a divulgação para a mídia dos nomes dos primeiros militares do Exército diretamente envolvidos com o caso, o grupo que lideraria as investigações, com afastamento progressivo, por diversos motivos, de vários outros ufólogos. Quer dizer, outros ufólogos começaram o grupo e depois se afastaram. Esses motivos incluíam o receio de alguns de continuarem envolvidos com o caso, já que os principais pesquisadores passaram a divulgar amplamente os nomes, inclusive de altas patentes do Exército, como participantes dos acontecimentos verificados no sul de Minas Gerais, tendo como base também as gravações realizadas. Mais tarde, as cópias das gravações documentando os depoimentos desses militares, que contra ordens superiores, resolveram colaborar com os ufólogos e as pesquisas que estavam sendo realizadas, foram repassadas também para outros pesquisadores e pessoas de confiança. Quer dizer, a fita está disseminada. Ela não começou com um grupo de 7, começou com um grupo de 4. E foi disseminada. Muita gente tem essas fitas hoje. Como forma de garantir a segurança e preservação do material. E eu concordo, certíssimo. Quanto mais se espalha a notícia, ou mais pessoas detêm essa notícia, mais difícil ela ser silenciada. Na época em que as gravações foram realizadas, os ufólogos envolvidos assumiram perante os militares que prestaram seus depoimentos um compromisso moral e ético. Aqui, o compromisso moral e ético está acima de carreira militar, tá? Está acima de dar baixa. É um compromisso moral e ético entre pessoas, entre homens. As gravações só poderiam ser divulgadas pelos ufólogos em 2 situações. É importante. As gravações só poderiam ser divulgadas pelos ufólogos em 2 situações que até hoje não se manifestaram. Então a gente tem a palavra dos ufólogos juntamente com a palavra dos militares, que só em 2 situações poderiam ser divulgadas essas fitas. Se os militares que prestaram os depoimentos fossem descobertos e identificados como os responsáveis pelo vazamento das informações que passamos a divulgar. Ok? E 2. Se qualquer um dos principais investigadores do caso, por conta da divulgação da verdade, sofresse algum tipo de represália jurídica criminal, como um processo por parte das forças militares envolvidas. Até onde eu sei, ninguém sofreu nenhum processo. Foram todos investigados, todos prestaram depoimentos, mas processo militar, civil ou judicial, nenhum deles sofreu. Até onde eu sei, tá, gente? O fato desses militares que prestaram os depoimentos colaborando para o estabelecimento da verdade sobre o caso Varginha já estarem hoje reformados, isto é, aposentados, ou fora do meio militar, não muda em nada perante o compromisso ético-moral assumido. Nota 10. Para mim isso é perfeito. Palavra vale mais. A minha palavra vale mais do que o papel escrito. A possibilidade aventada por alguns das gravações serem apresentadas com os rostos dos militares e as vozes alteradas também não pode ser implementada. Cada um deles seria facilmente identificado, pois descrevem situações pessoais dentro da estrutura da história muito particulares que só eles participaram. Gente, só um pouquinho, eu vou ter que desligar o feijão e já volto.
literalmente eu tive que desligar o feijão que tá no fogo, se eu ia queimar, e meu filho e minha filha iam ficar sem feijão. Continuando. A possibilidade aventada por alguns das gravações serem apresentadas com os rostos militares e vozes alteradas também não pode ser implementada. Ok. Cada um deles seria facilmente identificado, pois descrevem situações pessoais dentro da estrutura da história, muito particulares, que só eles participaram. Outro problema é o fato das declarações dessas pessoas tocarem em vários aspectos que transcendem o próprio caso Varginha. E isso acontece em meio às próprias revelações sobre o caso. Então, o que a gravação diz vai além do caso Varginha. Esse material não pode ser editado sob pena também de tirar o sentido do que é declarado especificamente sobre Varginha. Não pode ter corte. Em qualquer situação, eles, os militares, com a divulgação dessas gravações, seriam imediatamente processados, com a certeza de serem condenados e punidos. Nenhum dos pesquisadores envolvidos diretamente com essas gravações possui o direito moral e ético de tomar esse material público. De tornar, desculpa, esse material público. E o Petit finaliza. Devo ressaltar, entretanto, a bem da verdade, que hoje não existe informação ligada à estrutura do caso presente nos depoimentos que não já tenha sido divulgada, inclusive no livro dele, Petit, sobre a história. Isso foi feito com todo cuidado justamente para não permitir a identificação de nossas fontes. Gente, é preservação da fonte. Isso está convencionado em qualquer investigação jornalística, criminal, policial. E o livro do Petit fala muito disso, ele fala que conta a história toda, a gente só não sabe quem são as pessoas. Mas a história delas a gente sabe, né? A história delas já é divulgada a 4 vezes em todos os canais. A revista UFO, precursora nisso aí também, mais uma vez. Beleza? Eu esqueci o nome do colega que enviou a pergunta, me desculpa, me perdoa. Mas eu vou te repetir seu nome e sua pergunta vai estar concorrendo também ao livro, tá bom? Um abraço. Mais outra. Olá, Thiago. Lendo o seu livro Guia da Tipologia Terrestre, veio a mim uma dúvida e a pergunta é: todos os seres vivos consomem energia na forma de alimento, e o alimento que os alienígenas consomem depende da bioquímica deles. Como serão esses alienígenas então? Como os elementos que nos fazem são os mais abundantes do universo, não é exagero pensar que eles podem ter uma dieta similar à nossa, pelo menos na parte da química? Isso varia de cada raça existente, de cada cultura terrestre, ou são todos parecidos? Não sei como é que eles se alimentam. Não sei. Segundo os relatos, não existem ratos de alimentação, para falar a verdade. Segundo teorias de relatos de pessoas que investigaram ou dissecaram ou estiveram presentes na autópsia de um extraterrestre, isso eu estou falando uma coisa muito teórica, quase ficção, tá? A princípio. O sistema digestivo deles seria parecido com o nosso. Mas, isso vai voltando à autópsia de Roswell, aquele filme antigo do Rei Santilli, que ele dava uma ideia de que eles se alimentavam de luz solar. As seres humanos se alimentam de luz solar, dizem, né, que se alimentam de luz solar. Eu não conseguiria substituir um churrasco por luz solar, não consigo. Então não há nada ligado ao tipo de alimentação deles ainda. Da onde eles vêm, claro, eles devem sofrer, deve ser diferente do nosso planeta. Eu continuo com a ideia de que nem em todo lugar é a verdade universal de que para se existir vida tem que ter água, carbono, nitrogênio, hidrogênio, essas coisas todas. E que a pessoa precisa se alimentar de alimentos sólidos com proteína, não sei. A gente vê aí dentro do planeta Terra, no fundo do nosso oceano, a gente vê animais que vivem as plantas vivem de fotossíntese, né? A gente vê animais das profundezas que vivem do enxofre que sai de camadas vulcânicas no fundo do nosso oceano. Então é uma pergunta boa essa pergunta, mas realmente não existe uma resposta. Eu não tenho pelo menos uma pesquisa ou alguém que tenha pesquisado a respeito da alimentação, do tipo de alimentação. Mas eles devem se alimentar de qualquer forma. Isso sem falar que alguns dizem que a maioria dos Greys são clones, e clones não se alimentariam, né? Não sei.
Mas boa pergunta, obrigado, viu? O Juan Silva mandou 2 perguntinhas, vamos lá, Juan. Tá valendo por uma, hein? Acompanho seu trabalho há um tempo e quem está fora... olha, eu falo como uma pessoa com bastante conhecimento de causa, mas muitos perguntam de onde vem esse interesse, se já teve algum contato. Eu acho que ele está perguntando se eu já tive algum contato. Eu desde que eu me entendo por gente, eu gosto de ufologia. Eu acho que quando eu me alfabetizei, eu lia 2 coisas. Eu lia revistas em quadrinhos, todas, da Marvel e DC, e Recruta Zero. Eu adorava essas revistas. Eu, antes de entrar no colégio, eu ficava na banca de jornal esperando a dona da banca abrir. Eu que guardava, ficava tomando conta dos pacotes de revistas que chegavam, porque eu era o primeiro a comprar a revista do Homem-Aranha, do Super-Homem, do Batman, do Capitão América, Heróis da TV, Marvel, essas coisas todas. Eu comprava, Recruta Zero. Eu era o primeiro a comprar, porque eu adorava ler revistinha em quadrinhos, adorava ler. E outra coisa que eu li era ufologia. A revista que tinha na época Planeta, Documento OVNI, revista UFO, né? Psi-UFO, temas avançados, coisa primórdia da revista UFO. Eu lia. Então, acho que desde que comecei a ler, e quem me instigou isso foi meu pai, que também gostava muito do assunto. Me presenteou com um livro dele, que era do Eric Von Däniken, que era Os Astronautas, que eu, alguns anos atrás, eu consegui autógrafo embaixo do autógrafo do meu pai. Pra mim, eu consegui autógrafo do Eric Von Däniken quando ele veio a Brasília. Então foi muito legal. E meu avistamento, eu tive um avistamento sim, foi em 1982, em meio à onda ufológica que varreu o Brasil. Eu morava na Barra da Tijuca, num condomínio chamado Barra Mares, na década de 80, início da década de 80, eu tinha 8 anos. A Barra da Tijuca não tinha tantos prédios como tem hoje, né? Ela era como o Recreio dos Bandeirantes, para quem conhece o Rio, era como o Recreio dos Bandeirantes há, vamos dizer, 10 anos atrás. Tinha poucos prédios, os trailers não eram quiosques, eram trailers, literalmente trailers, não tinha calçadão, não tinha nada. A Barra da Tijuca era selvagem, era maravilhosa aquela Barra da Tijuca. Então eu morava nesse condomínio Barra Mares e a gente tinha uma visão ampla, porque era um dos condomínios daquele lado. Antes dele não tinha nenhum outro condomínio, depois era Atlântico Sul, depois hoje em dia tem um monte de prédio. E a gente tinha uma visão muito boa da Pedra da Gávea. E o que eu vi junto com alguns amigos do meu irmão foi um objeto descendo, um objeto vermelho descendo, uma luz vermelha descendo, para falar a verdade. Ela desceu no nariz do gigante que a gente chama Pedra da Gávea, né? O nariz gigante. O pessoal salta de parapente, dessas coisas. E essa luz desceu. E a gente ficou olhando aquela luz. E de repente a luz ela apagou. E não lembro quanto tempo depois, ela subiu de novo. E mais forte, um vermelho mais forte, mais intenso, mais brilhante. Fez um movimento de pêndulo e disparou pro espaço. Simplesmente disparou. Eu tinha 8 anos de idade, era criança, óbvio. Isso ficou marcado pra mim. Mas eu também era filho de militar e eu vivi bastante tempo da minha vida em base aérea. Então eu sabia diferenciar um avião, um helicóptero, um balão, essas coisas assim. E esse movimento, até hoje, nenhum balão nem um avião consegue fazer um movimento de pêndulo desse e simplesmente disparar. Então foi esse o avistamento que eu tive. Eu já gostava de ufologia, isso só foi aguçando ainda mais o meu interesse. E hoje eu tô com 40 anos de idade, lendo ufologia há 32 e pesquisando ufologia há pelo menos 20 e poucos anos. Tá bom? Obrigado. Vamos à sua segunda pergunta. Gostaria de saber se você acha que encontraremos vida fora da Terra pelo nosso avanço tecnológico ou se apenas encontraremos caso os extraterrestres permitam, tendo em vista que, pelo que sabemos, suas tecnologias são muito mais avançadas do que as nossas. Sim, as tecnologias deles são muito mais avançadas que as nossas, não é pouco. Agora, uma hora ou outra a gente vai encontrar. Eles, se quisessem aparecer pra gente, já tinham se revelado, né? Pra eles seria fácil. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: o dia que a gente souber, que a gente descobrir, eles vão gostar de serem descobertos? Pode ser que desapareçam aqui de uma hora para outra. Descobriram a gente, perdeu a graça, não podemos mais observá-la sem sermos importunados. Ou eles vão, bom, agora descobriram pra gente, quer dizer que eles alcançaram um nível de desenvolvimento intelectual, social, alguma coisa assim grande, agora a gente pode manter o contato com eles. É uma coisa, é uma incógnita isso aí, na minha opinião. Eu acho que a gente vai chegar um momento que a gente vai se encontrar. Ou a verdade vai ser revelada, ou eles vão aparecer, ou alguma outra raça vai aparecer aqui e falar: não, estamos aqui, e aí não vai ter como fugir. A gente vai ter que falar a verdade, ou eles vão ter que falar a verdade,
Os ufólogos já falam a verdade há muito tempo, a gente já prega isso há muito tempo. Mas os responsáveis pelos segredos vão ter que revelá-los a toda a sociedade. Então, é mais plausível que nós os encontremos, vamos assim dizer, do que eles apareçam pra gente e digam: olá, estamos aqui. Beleza? Essa é a pergunta do Juan Silva. Obrigado. São essas perguntas que vão correr depois ao nosso livro. Para terminar nosso programinha, gente, lembrando que mês que vem, dia 3, 4, 5 e 6 de dezembro, vai estar ocorrendo o 4º UFOS, Fórum Mundial de Ufologia em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu estive lá em 2012, 2013, 2014, estou indo agora em 2015, graças a Deus, convidado pela equipe UFO, pelo Jevaé. É o maior evento ufológico que a gente tem no país e eu creio um dos maiores do mundo, com sempre presença de ufólogos renomados nacionalmente, que é importante, e internacionalmente. Lá que a gente troca informações, lá que surgem novas tendências para a nossa ufologia, novas revelações. É muita gente boa. Quem puder, participe, vá ao fórum. É muito legal, além de conhecer a cidade de Foz do Iguaçu, que é maravilhosa, as cataratas, é um aperitivo, é um chamariz ainda maior. Vale a pena você prestigiar esse evento feito pela revista UFO, com muito esforço, com muito carinho, com muita dedicação para você leitor da revista UFO, você que gosta de ufologia, você pesquisador, eu co-editor da revista UFO, para todo mundo que gosta de ufologia séria e honesta. Participe, venha sempre com a gente, que a UFO está trabalhando cada vez mais para oferecer mais e muito mais qualidade para você, beleza? Nosso programa fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, continuem participando, que à medida do possível a gente vai responder as suas perguntas. E quando eu conseguir alguém que mexa em filme, eu consigo até botar umas imagenzinhas, porque eu não sei. O que eu consigo fazer é gravar, falar, pesquisar e escrever. Beleza, gente? Um abraço, até mais e até a próxima semana.